A minha trajetória na EAD, na graduação em matemática, na licenciatura em matemática na UFESA, né, iniciou lá em meados de 2010, quando a UFESA expandiu os polos, né, na verdade, iniciou, na verdade, né, com o Polo Natal. Então, eu sou fruto lá da primeira turma do Polo Natal. E aí eu realizei minha inscrição para o Polo, fiquei muito feliz com a aprovação, porque por eu ser do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade muito pequena, Coronel Ezequiel, sem uma perspectiva de fazer uma graduação presencial, sem meios para fazer e recursos para fazer uma graduação presencial, para cursar uma graduação presencial, surgiu essa oportunidade, né? E eu fui aprovado e iniciei o curso lá em meados de 2010, e aí toda a minha trajetória foi justamente na EAD, foi justamente com o ensino à distância, né? Tanto a minha graduação como a minha pós-graduação. Logo após a graduação, eu cursei uma especialização em uma faculdade particular, em matemática pura, e em seguida eu fui fazer uma especialização em ensino de matemática para o ensino médio, em um instituto federal, no IFRN. Então, minha formação foi justamente à distância. Mas eu gostaria de destacar um ponto importante durante minha graduação, que foi o apoio que eu tive do NEAD, né? De todos que na época faziam parte do NEAD, da coordenação, da direção, enfim, dos professores. Eu tive um apoio muito grande mesmo, e foi o diferencial para que eu conseguisse concluir a minha graduação. Lembro-me que, na época, consegui uma vaga para ser bolsista do PIBID, foi ali o divisor de águas, porque com a bolsa do PIBID eu consegui custear minhas despesas para ir até Natal, para participar dos encontros, porque na época eu não tinha condições de ir até Natal, e aí com a bolsa do PIBID eu consegui custear essas despesas. E o PIBID, na época, foi algo muito importante para mim. Por quê? Porque o PIBID era voltado a jogos digitais. E aí, quando eu fui para trabalhar em sala de aula, né, eu já tinha esse diferencial, que era trabalhar com jogos digitais. Então, nós trabalhamos com jogos digitais durante 2 anos no PIBID. Isso foi um diferencial, um dos diferenciais lá na minha graduação. Em qualquer graduação à distância, inicialmente você sente uma dificuldade. Falando mais especificamente na época, eu não tinha acesso a um computador na época, e o primordial é o computador, né? Mas a minha dificuldade, inicialmente, foi me deparar com uma graduação à distância em matemática, né? Houve uma necessidade de uma organização de estudo, de uma disciplina, de roteiro de estudo muito forte. E isso eu considero que é um grande diferencial, né? Por mais que eu esteja falando que foi uma dificuldade, mas foi uma dificuldade que eu consegui sobressair e transformar essa dificuldade, em algo positivo. Porque quando o aluno entra na graduação em matemática, que ele se depara, por exemplo, com cálculo 1, cálculo 2, e aí você precisa sentar e estudar, você precisa ter um roteiro de estudo, isso é uma grande dificuldade, e foi uma grande dificuldade para mim. Entretanto, com o apoio dos colegas, né, gostaria de frisar o apoio dos colegas, que nós éramos e ainda continuamos sendo uma turma muito unida, né, pós graduação, continuamos nos comunicando. Nós se comunicava com muita frequência, né, e isso auxiliou muito a sanar a minha dificuldade na época, né, e a minha dificuldade na época
é algo que eu costumo falar que foi interessante, porque alguns colegas, eles já tinham graduação, principalmente em engenharia, e eu não. Eu era aquele garoto do interior que ia para os encontros, né, em Natal, e o pessoal já tinha uma graduação. Ele já dominava cálculo, né, e eu não, eu tinha saído ali do ensino médio, que infelizmente um ensino médio de muitas escolas públicas ainda deixa a desejar em relação à matemática e outras disciplinas, mas isso, ao longo do curso, eu consegui sanar, né, as minhas lacunas e conseguir sobressair diante dessa dificuldade. Em nenhum momento naquela época eu conseguia imaginar aonde eu poderia chegar, né? Foi ali por volta do segundo, terceiro ano do curso que teve um momento de aproximação maior com os coordenadores, né? Com direção do NEAD, nós tivemos um apoio maior nessa época, e aí ali eu consegui perceber até onde eu poderia chegar. O interessante é porque eu comecei a trabalhar, eu comecei a atuar em sala de aula é, lá por volta do quarto semestre, né? Pela escassez de professores de matemática, principalmente no interior do estado, por volta ali do quarto semestre eu comecei a atuar. Mas eu não tinha essa perspectiva. Eu não me enxergava onde eu estou hoje. Por que eu falo isso? Porque eu me direcionei a trabalhar com Olimpíadas de Matemática. Então, venho trabalhando com Olimpíadas de Matemática desde 2014, né? Iniciei lá na cidade de Coronel Ezequiel. Foi em 2014, justamente, que a cidade conquistou a primeira medalha em Olimpíadas de Matemática. E depois eu vim para a cidade de Santa Cruz. E aqui já conquistamos mais de 200 medalhas em Olimpíadas de Matemática, né? Tanto Olimpíada regional, Olimpíada nacional, como a UBMEP, por exemplo, né? E Olimpíadas internacionais também. Inclusive ontem, no último dia 23, conseguimos conquistar 85 medalhas em uma única Olimpíada. Então, a minha trajetória e o meu direcionamento foi mais para as Olimpíadas de Matemática. Só que na época eu não conseguia enxergar isso, né? E aí, outro tópico importante para mim, né, foi que eu volto justamente à questão de ter participado do PIBID, foi poder trabalhar com meus alunos, que eu costumo chamar do meu projeto de matemática dinâmica, que é trabalhar com o GeoGebra. Então, eu venho trabalhando com o GeoGebra já há um bom tempo. Inclusive, atualmente, eu participo de um grupo de pesquisa, né, com o professor Ricardo Braz, e da comissão da revista do Instituto Internacional de GeoGebra do Rio Grande do Norte. E aí foi interessante porque com esse conhecimento em aplicativos, com esse conhecimento em tecnologias aplicadas à educação, que em 2019, trabalhando com Olimpíadas de Matemática, eu senti uma grande dificuldade dos meus alunos em uma escola pública, aqui em Santa Cruz. E aí foi que eu comecei com o projeto Matemática Dinâmica, o qual gerou um produto educacional e nós conseguimos conquistar o primeiro lugar no Festival Nacional de Vídeos, promovido na época pela Unesp. Então foi bem gratificante. Então, aqui é o troféu Mandacaru de Matemática, né? É um troféu direcionado a todos os alunos que conquistaram o primeiro lugar de cada nível, certo? E também aos professores, porque a Olimpíada Mandacaru de Matemática, ela não vem apenas para valorizar o aluno, né? Ela vem para valorizar o aluno, o professor e a cultura nordestina. E aqui nós temos a nossa medalha, né? A medalha Mandacaru. Nós temos aqui um mascote, o nome do nosso mascote é o mascote Tonho, com um cacto atrás com o nosso Mandacaru, Olimpíada Mandacaru de Matemática. Para aqueles que estão na graduação à distância, que estão na especialização à distância, eu gostaria de deixar a mensagem que a perspectiva é muito boa, a perspectiva é muito, o horizonte que você tem aí para atingir em relação ao profissional
como um todo, você vai conseguir, é só se dedicar. Eu estava comentando, inclusive, com alguns colegas, que quem se formou em EAD e durante a pandemia ele teve menos dificuldade de aulas remotas, de aulas híbridas, do que muitos outros profissionais que não tiveram contato com EAD durante algum momento de uma pós-graduação. Então, o EAD eu enxergo como algo muito positivo, positivo mesmo. Por quê? Porque eu sou a prova disso, né? Eu sou a prova que o ensino EAD ele é bom, né? Eu conheço várias pessoas que se formaram comigo, que o meu ciclo social tem muitas pessoas que se formaram no EAD que hoje são excelentes profissionais. E são excelentes profissionais, e são profissionais é, dinâmicos, né? E é justamente o EAD que proporciona isso, certo? Então, eu enxergo o EAD como algo muito positivo e acredito eu que a valorização da população como um todo em relação ao EAD, principalmente agora durante a pandemia, vai ser cada vez mais positiva, né? Nós iremos ter um apoio maior da população, nós iremos ter um apoio maior até mesmo da comunidade de professores, certo? Então, o EAD é algo que realmente, eu não posso dizer, o EAD é algo que veio para ficar, né? Porque o EAD, no Brasil, a graduação está, acredito que desde 2005, né? Então, é algo muito positivo,